Eu cheguei agora com o resumo da rodada da Premier League, hein? Se você perdeu alguma coisa no final de semana dos jogos da rodada, seja muito bem-vindo, hein? Para você curtir tudo que rolou no final de semana da Premier League, com o Liverpool liderando, o Arsenal na segunda colocação, com o Nottingham Forest na terceira e o City na quarta colocação, porque goleou na rodada. Eu vou contar tudo aqui para vocês, ó. Desde já quero pedir para que você já deixe o seu like. O seu like é importante aqui para mim. Então se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe seu comentário aqui na barrinha de comentários para que eu possa responder suas dúvidas e também qualquer pergunta relacionada à Premier League. Eu estarei ali respondendo vocês, hein? E ó, eu quero fazer sem mais delongas, porque o tempo urge, e eu gostaria que vocês já tivessem aqui em mente dos resultados. Já quero trazer aqui para vocês os resultados da rodada. Eu já vou puxar aqui para vocês, ó, vou apresentando aqui a minha tela agora para vocês, para os resultados da rodada da Premier League. Olha aqui, ó. O Liverpool venceu o Wolverhampton por 2-1 em Anfield. Tivemos também o Tottenham vencendo o Manchester United por 1-0. Tivemos o Arsenal batendo o Leicester fora de casa com o Merino Talismã, hein? 2-0. O Aston Villa acabou tropeçando para cima do Ipswich pelo placar de 1-1. Também tivemos o Fulham batendo o Nottingham Forest por 2-1. Tivemos o Manchester City vencendo o Newcastle por 4-0. Tivemos o Southampton perdendo, né? Sem novidade, o Southampton praticamente rebaixado já para a segunda divisão. Perdeu para o Bournemouth por 3-1. Tivemos o Brentford vencendo por 1-0 o West Ham fora de casa. E a mesma coisa o Everton foi visitar o Crystal Palace no Selhurst Park e venceu por 2-1. E o Chelsea tomou de 3-0 do Brighton numa fase bem ruim, né? O Chelsea nessa queda livre bem complicada dos Blues, hein? Vamos ver o que vai acontecer aí, cenas dos próximos capítulos. A gente vai trazer também aqui as minhas reações, os meus comentários a respeito disso, hein? E, ó, quero já trazer aqui para você isso aqui, ó. Quero compartilhar aqui para vocês isso aqui, ó, porque tivemos no domingo a vitória do Tottenham para cima do Manchester United pelo placar de 1-0, com o James Maddison marcando o gol logo no comecinho, tá? O Manchester United teve chances logo no começo, teve a intensidade ali do Tottenham nos primeiros minutos. O United encarou em 3 ataques, no mesmo ataque, 3 finalizações, acabou vendo o goleiro Vicário fazer um grande jogo, defendendo importantes bolas ali no começo da partida e também durante o jogo, e o Maddison aproveitou uma falha do Naná no chute do Bergvall para fazer o único gol da partida. Mas o som foi muito mal do lado do Tottenham. O Tottenham teve mais finalizações que o Manchester United, foram 22 finalizações, mas o United perdeu muito gol também. O Garnacho novamente muito mal. De 14 oportunidades claras de gols que ele teve na temporada da Premier League, ele só converteu 2. É um dos piores ratings de aproveitamento de grandes chances de um jogador na Premier League. E isso também condiz muito com a fase do Manchester United, que não consegue vencer. Nos últimos 12 jogos, perdeu 8. E são 12 derrotas em 25 rodadas, né? É um time que está na 15ª colocação, vivendo o seu pior momento na história da Premier League. Nessa era, a Premier League, o United não conviveu com isso em nenhum momento. E agora está amargando essa situação bastante vexatória, né? Humilhante para o Manchester United, pela história que tem, pelo peso que tem, e o clube está totalmente à deriva. Essa que é a grande verdade. A gente não sabe quando vai melhorar, porque vai encarar o Everton na próxima rodada no Goodison Park, com o Everton na frente do Manchester United. O Everton, que estava na zona de rebaixamento no início do campeonato, já passou o Manchester United na tabela. Isso mostra o quanto o Manchester United está derretendo e não há nenhuma previsão de melhora ou evolução, porque tem muito jogador lesionado. O Diallo é o grande baque. O principal atacante do time está fora da temporada por uma lesão no tornozelo. O Mainu, que é um dos nomes importantes do meio de campo, está fora aí por um mês. Ainda tem uma renca de jogadores lesionados que a gente já sabe. Lisandro Martins está fora, o Lenny Orro está fora, quem mais está fora? O Luke Shaw nem se fala, né? Nem jogou a temporada. O Mason Mount, então, nem se fala também, que só se lesiona desde que chegou ao clube.
muitos problemas. É um time com vários lesionados, tem o Ugarte fora, enfim, o Eriksen também não está jogando. Então não tem nem como o Rubem Amorim mexer no time com um banco totalmente de jovens jogadores vindo da base, só o Lindelof, que tem ali um pouco de histórico, né? Uma carreira aí longa no Manchester United, que estava no banco de reserva e sequer entrou. O Casemiro, mal, muito mal o Casemiro. Teve uma temporada inicial com o United muito boa, mas as duas últimas, essa então, nossa, de lascar, complicadíssimo para o Manchester United. Já para o Tottenham veio a calhar essa vitória, porque é a segunda vitória seguida do Tottenham, que ficou ali uma renca de jogos sem ganhar no campeonato e só caindo pelas tabelas. Claro, com os desfalques, né? Não contou com o Solanke, com o Richarlison, sem sua dupla de zaga titular, o Romero e o Van der Ven. Então é muito desfalque. Eu concordo plenamente que também tem essa situação, mas falta profundidade para esse time que tem volume, mas também perde muito gol e também peca muito no último terço. O United, na fase que está, na pressão que se encontra, fica complicado também. O Garnacho, com a arena do Tottenham sobre seus ombros, perdeu muitos gols, né? Perdeu no mínimo uns 2, 3 gols ali que ele poderia ter feito alguma coisa diferente para tirar o Manchester United dessa situação. Mas fica complicado, porque o que acontece? O Manchester United tem 29 pontos na 15ª colocação e o Tottenham foi a 12ª colocação com 30, pega o Ipswich na próxima rodada e o United pega o Everton fora de casa, né? E, sinceramente, eu não sei se o Manchester United vai ganhar esse jogo, porque não dá para ter prognóstico nenhum. Para mim, o prognóstico do United ele derrota. Então, vamos ver o que vai acontecer com esse time do Manchester United, porque se o United vai mal, o Liverpool vai muito bem, obrigado. O Liverpool vai bem porque mesmo sem ser brilhante, o Liverpool não tem sido brilhante nos últimos jogos, empatou com o Everton no jogo atrasado, agora ganhou por 2-1 do Wolverhampton, tomando pressão, o Enfield em silêncio, não gostando do que está vendo a torcida, mas Salah e Luiz Dias marcaram e o Matheus Cunha fez um belo gol, hein? Vou falar uma coisa para você, o Matheus Cunha é uma das grandes surpresas desse campeonato, com 12 gols marcados, ele que é o brasileiro disparado aí, o grande nome da temporada, tem feito um trabalho excepcional com os Wolves, e o Vitor Pereira tentando tirar leite de pedra de tudo aí, tentando melhorar esse time, mesmo com baixo orçamento, mas segue fora da zona de rebaixamento, né? Por mais que o Wolves tenha perdido, e poderia ter saído até com um empate aí, se tivesse uma sorte melhor no jogo, mas o Liverpool venceu e manteve a distância de 7 pontos para o líder Arsenal, 60 pontos para o Liverpool, 53 para o Arsenal, ali o primeiro e o segundo colocado. O Liverpool que só perdeu um jogo nessa Premier League, inclusive para o Nottingham Forest aí no comecinho do campeonato. O Wolverhampton com 19 pontos, está a 2 pontos da zona de rebaixamento, que tem Ipswich e Leicester que não conseguem vencer, né? Isso aí também acaba trazendo um pouco de, ao mesmo tempo, tranquilidade e também preocupação, porque são 2 pontos, né? Então, um tropeço aí e uma vitória dos seus concorrentes pode complicar aí para os Wolves, mas precisa aí dar um respiro. Vai encarar o Bournemouth na próxima rodada, fora de casa. É um jogo difícil de se jogar fora de casa contra o Bournemouth, que foi bem e venceu o Southampton por 3-1 na rodada. Então, foi um resultado bastante interessante aí para o time do Bournemouth, e o Wolverhampton agora vai tentar recuperar pontos na próxima rodada. Agora, o Liverpool, calma, né? Calma, acho que é normal oscilar de um time que estava praticamente impecável até a eliminação na Copa da Inglaterra, né? Mas é isso, é um time que tem o Salah com 23 gols e 14 assistências, liderando os scouts da Premier League, fazendo a diferença, e quando ele estiver em campo, ele vai ser o cara preponderante desse time, então vamos acompanhar, mas eu acho muito difícil, tá? Sinceramente, eu sei que faltam 13 rodadas para acabar o campeonato, mas eu acho muito difícil o Liverpool perder esse campeonato. Outro resultado que eu queria falar aqui para vocês é o Arsenal, tá? Porque tá com um monte de lesionado, sem o Saka, agora com o Havertz fora da temporada, sem o Martinelli, sem o Gabriel Jesus, enfim, vários jogadores fora, e mesmo assim a resiliência. O Merino entrou no segundo tempo no lugar do Sterling
e marcou os 2 gols do Arsenal, que teve o objetivo de luta. O Arteta está fazendo de tudo para esse time decolar, e eu acho que é o seguinte, faltou pulso da diretoria para buscar um reforço, um atacante para o Arteta, que seja um atacante para um contrato de 6 meses, para ajudar esse time, para esse time ter punch na segunda metade da temporada. Agora, com vários jogadores lesionados, o Arsenal tem uma reta final bastante complicada por conta dessas ausências, né? O Saka só volta em março, o Martinelli também está se recuperando de lesão muscular, o Gabriel Jesus está fora da temporada e o Havertz também está fora da temporada. Então fica complicado ali, depender do Trossard, do Sterling, que vive uma fase eterna, não joga há muito tempo bem, e o Nwaneri, que é um grande achado da base, que vem fazendo uma temporada sensacional, vem tendo espaço e aproveitando as oportunidades, né? Deu assistência para o gol do Merino e tem sido muito importante, sim, para esse time do Arsenal. E o Merino vindo do banco como falso 9 e marcando gol e ajudando o time do Arsenal, que é muito importante nesse momento. Então o Arsenal vai se consolidando ali na vice-liderança e de olho no Liverpool, mas ainda a vantagem muito grande de 7 pontos. Eu quero também destacar aqui rapidinho, ó, o Chelsea, tá? Porque o Chelsea foi uma das piores partidas, se não a pior partida do Chelsea no campeonato, na temporada. Tomou 2 derrotas do Brighton, eliminado por 2-1 na Copa da Inglaterra, e agora tomou um 3-0 e poderia ter sido 4, tá? Se o time do Brighton não fizesse tivesse um pouco mais de calma para concluir a gol no restante do jogo ali na reta final. Inclusive, o Veltman teve uma oportunidade na trave e acabou desperdiçando. O Mitoma fez um golaço. O primeiro gol é sensacional do Mitoma. A matada de bola que ele recebe do Verbruggen e a conclusão linda no gol do Jorgensen. E, claro, outro momento legal é do Minté. Minté tem feito grandes jogos interessantes e, mais uma vez, balançando as redes, né? Um jogador jovem, um elenco muito jovem, e o Chelsea, que adora comprar jogadores do Brighton, tá aí, ó, tomando derrotas acachapantes do Brighton e eliminações bastante indigestas. Esse time do Chelsea, que adora contratar jogador do Brighton, tá num momento bem instável na temporada, o time tá numa situação aí de derretimento, o Maresca convivendo com algumas lesões, principalmente agora do Nicholas Jackson, que não é um supra-sumo de atacante, mas dá uma profundidade para esse time e tá fora aí por quase 2 meses, né? Ele vai ficar fora aí por conta de uma lesão muscular, e claro que o Chelsea vai ter que se virar aí com o Nkunku, que não é o centroavante de ofício, ele joga muito mais pelos lados do campo, mas é um Chelsea que precisa evoluir, e o erro nesse jogo foi colocar o Palmer de atacante. O Palmer tinha que atuar como meia, como ele sempre faz, sendo agressivo e sendo um elemento de surpresa para marcar gol, né? Não como atacante, como o Enzo Maresca fez. Só que esse Chelsea é meio estranho, né? Porque é um time muito jovem que está tentando trilhar a vaga na Champions League, voltar a disputar a Champions League, mas agora não se sabe, por conta dessa inexperiência de jogadores e muitos jogadores lesionados também, né? O Lavia fora, tem vários jogadores da defesa também fora no time do Chelsea, né? O Disasi acabou indo embora, teve algumas saídas aí de jogadores para enxugar o elenco, mas Fofana tá lesionado, Badiashile também tá lesionado, tá complicada a situação dos Blues, né? O Lavia, que veio como uma promessa, não consegue vingar por conta de problemas físicos, né? Então é realmente muito difícil pro Maresca, que vai tentar dar a volta por cima nessa jornada, pessoal. Lembrando que o Chelsea caiu para a 6ª colocação com 43 pontos, encara o Aston Villa fora de casa na próxima rodada do campeonato, né? Então vamos ver aí como que vai ser. E o time do Brighton, o 10º colocado, 9 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. É o time que mais empatou no campeonato, né? O time do Brighton vai encarar o Southampton fora de casa na próxima rodada. Jogo acessível também para o Brighton pontuar de boa também. Quero destacar isso aqui também, ó, porque o David Moyes está vivendo um momento de lua de mel com a sua torcida. A torcida do Everton está feliz com a volta do David Moyes, e isso só corrobora quanto o trabalho do Sandite era uma porcaria. O time não criava, o time não finalizava, e do nada o Everton se tornou um time muito importante.
O Everton, que nos últimos 5 jogos ganhou 13 pontos, empatou com o Liverpool, ganhou do Crystal Palace por 2-1, e o Alcaraz, que foi contratado recentemente junto ao Flamengo por empréstimo com a opção de compra, foi o grande nome da partida, com uma assistência e um gol do argentino. Muito bem o Alcaraz e o David Moyes, que vai encarar o Manchester United e, claro, sua ex-equipe, né? Chegou a treinar o United na pós-era Alex Ferguson, né? O primeiro treinador no pós-Ferguson, e vai ter a oportunidade de encarar o United. Mas é importante lembrar que o Everton goleou o Leicester, venceu o Brighton por 1-0, venceu o Tottenham por 3-2, entendeu? Foi mostrando sinais de recuperação. Os Toffees, que vinha de zona de rebaixamento na parte de baixo da tabela, sem perspectiva, e vem crescendo, né? E já chegou à 7ª vitória, além de 9 empates e 9 derrotas, e vai evoluindo aos pouquinhos o time do Everton, que já ultrapassou o Manchester United na tabela. É o 14º, o Everton contra o Manchester United 15º, né? É um time que aos pouquinhos também vai mostrando o seu poderio financeiro, mas fez uma contratação cirúrgica para uma necessidade bastante latente no time, que era o meio de campo e o poder de criação desse time, né? Então o Beto está sendo municiado com um jogador de qualidade, que é o Alcaraz. Não teve espaço no Flamengo, mas havia feito uma boa temporada no Southampton antes de jogar aqui no futebol brasileiro. E isso traz um pouco de perspectiva e, ao mesmo tempo, um pouco mais de versatilidade para esse elenco muito engessado que é o do Everton, mas consegue aí destacar uma ótima retomada, volta por cima aí dos Toffees na temporada. Além disso, nós tivemos aqui alguns jogos, até separei aqui, ó. A gente teve aqui o City, né? Vamos falar um pouquinho do City, porque o Marmouche é o novo faraó. Se tem um faraó em Liverpool, que é o Salah, que é o craque, tem o Marmouche, que é falado no Egito como é o novo Salah, mais jovem, 25, 26 anos, e marcou seu primeiro hat-trick na carreira. Olha que legal. Ele não havia marcado um hat-trick antes, e ele que marcou 15 gols no Eintracht Frankfurt antes de vir para o Manchester City na Bundesliga, né? Foram 17 jogos na Bundesliga com 15 gols. Ele marca seu hat-trick no seu terceiro jogo de Premier League, o Marmouche sendo bastante importante na goleada no Newcastle. Olha, eu fiquei bastante pasmo com o Newcastle, tá? Eu achava que o Newcastle ia dar trabalho, e na verdade não deu nada de trabalho. Foi uma partida horrorosa do time do Newcastle, que só teve uma finalização certa no gol e foi sem perigo nenhum, uma do Miley fora da área. A chance importante foi a do Isaac no primeiro tempo, que ele chutou mascado e saiu para fora, e foi só, tá? Um futebol muito ruim do Newcastle, que não contou com o Joelinton, mas Bruno Guimarães mal, o Gordon mal, todo mundo mal, o Murphy muito mal também, todo mundo mal, e isso acabou pesando bastante. O City, que conseguiu aí uma importante vitória, e claro, com o Marmouche sendo um grande destaque. E ainda teve aí o tempinho de fazer o 4º gol. O City, que aos pouquinhos também vai conseguindo aí ganhar um pouco de confiança, volta ao G4 da Premier League, que isso é muito importante, e foco no Real Madrid na quarta-feira, né? Jogo fora de casa no Santiago Bernabéu, perdeu o jogo de ida por 3-2, e aí a situação vai ficar bastante complicada para o City. Vamos aguardar, mas o Marmouche aí sendo o grande nome da rodada com o hat-trick. O City, como eu disse, vivendo um momento bastante de alento para o torcedor, né? Porque tá vendo aí os seus reforços marcar, né? E ainda teve o Makati, que entrou ali no finalzinho, ainda deixou a marca dele na reta final do jogo, nesse bem irreconhecível Newcastle, que encara uma pedreira que é o Nottingham Forest na próxima rodada no St. James Park, e o City terá o clássico com o Liverpool dentro de casa, transmissão aqui do canal no domingão, a partir da 1h, hein? Vai ser muito legal a gente acompanhar. Outros resultados legais aqui, ó, o Brentford venceu o West Ham por 1-0, o gol do Kevin Shade, ainda teve um gol anulado do Issa por impedimento. O time do Bournemouth também muito bem, com o Tavernier, com o Atara também marcando. Então, foi interessante para o time do Iraola manter ali
a sua boa fase, é o quinto colocado com 43 pontos o Bournemouth, tá? Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o Fulham, que surpreendeu, hein? O Fulham venceu o Nottingham Forest pelo placar de 2-1. O Chris Wood marcou dele, mas o time do Fulham foi muito bem, hein? O Fulham fez um grande jogo e marcou o Smith Rowe e também o Bassey, marcando os gols do time do Fulham, do Marco Silva, que está ali na 8ª colocação, fazendo uma grande temporada também. O Fulham que está de olho numa competição europeia. E o Aston Villa, que tropeçou, né? Esse placar é com gols de derrota. O Dilep abriu o placar, o Ipswich com 1 a menos ainda tomou o gol de empate, com o Rashford batendo uma falta no travessão e o Watkins conferindo aí um gol, ele que é o homem-gol aí do time do Aston Villa, mas, pô, mal aí o Aston Villa tropeçando contra o time na parte de baixo da tabela. Vamos agora, pessoal, ao quê? A agenda da Premier League, porque o tempo urge aqui, eu vou trazer aqui para vocês a agenda, ó. Vamos ter um jogo aqui adiantado lá de março, por causa da final da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool contra o Aston Villa. Jogo nessa quarta-feira às 4h30. Jogo no Villa Park. Também vamos ter agora a rodada 26 mesmo, na sexta-feira iniciando com Leicester e Brentford. Temos o Everton contra o Manchester United às 9h30. Temos também no sabadão vários jogos ao meio-dia. Arsenal e West Ham, Bournemouth e Wolverhampton, Fulham e Crystal Palace, Ipswich e Tottenham, Southampton e Brighton e Aston Villa e Chelsea. E aí, no domingão, mais 2 jogos, Newcastle e Nottingham Forest e Manchester City e Liverpool. Esses são os jogos da 26ª rodada. O campeonato vai chegando à sua reta final e você vai acompanhando aqui com a gente. Com relação às estatísticas do campeonato, o Salah lidera a artilharia com 23 gols, seguido do Haaland com 19, o Chris Wood com 18, o Alexander Isak com 17, o Mbeumo tem 14 gols, assim como o Cole Palmer, o Matheus Cunha na 7ª colocação aqui da artilharia com 12 gols, Justin Kluivert com 11, assim como o Mateta e o Ollie Watkins, ambos os 3 aqui com 11 gols. E aqui nas assistências, o Salah sendo bastante importante com 14 assistências, o Anthony Robertson e o Saka com 10 passes para gol, o Damsgaard com 8 assistências, assim como o Elanga e o Jacob Murphy, o Savinho do City com 7 assistências, assim como o Son, o Alexander Arnold e o Bruno Fernandes com 6 passes para gol, o Matt Sells aqui, o líder em clean sheets, com 10 jogos sem ser vazado, assim como o Pickford logo atrás com 9 clean sheets, como o Davi Raya do Arsenal. É isso, pessoal. Vamos aqui chegando na reta final. Vamos à tabela aqui para a gente trazer aqui a classificação. Ó. Classificação atualizada da Premier League após a 25ª rodada. O Liverpool primeiro colocado com 60 pontos. O Arsenal segundo colocado com 53. O Nottingham Forest com 47 pontos ao terceiro. O City com 44 na 4ª colocação, o Bournemouth quinto colocado com 43, o Chelsea também com 43 na 6ª colocação, o Newcastle 7º colocado com 41, o Fulham com 39 é o 8º, o 9º é o Aston Villa com 38, o 10º o Brighton com 37, o Brentford 11º com 34, o Tottenham 12º com 30, o Crystal Palace 13º com 30 pontos também, assim como o Everton, 14º colocado, a parte de baixo tá lá o Manchester United com 15ª colocação com 29, o West Ham 16º com 27, o Wolverhampton 17º com 19, e aí a zona de rebaixamento com Ipswich Town com 17, 18º, 19º Leicester com 17, o último 20º colocado, o Southampton, com 9 pontos, pessoal. E quero já deixar aqui para vocês, ó, um grande salve, tá? Foi bem rápido, contei aqui um pouquinho o que aconteceu. Tem vídeo no canal falando, e nessa semana também eu vou trazendo mais conteúdos para que a gente vá também se antenando sobre os acontecimentos das equipes, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre... Vou falar um pouquinho sobre City, porque tem jogo na quarta-feira. Vou falar um pouquinho sobre Manchester United, mais uma vez, mas também quero destacar esse papel do Arsenal também e um pouquinho de Liverpool, se der tempo aí, mas vou ter
ali uma estrutura para fazer esses vídeos e passando para vocês ao longo da semana. Então, fique ligado em qualquer notificação. Então, deixa o seu sininho aí ativado, deixa o like e se inscreva no canal para você não perder nada, porque vou estar aqui trazendo algumas ideias, alguns insights bacanas sobre as equipes da Premier League e vamos seguir nessa cobertura bem legal. A temporada está muito bacana e eu vejo vocês numa próxima aqui comigo. Então, ó, aquele like dado, aquele joinha e também o seu comentário, que é muito importante. Eu volto em breve com mais conteúdo aqui no canal, beleza, pessoal? Eu agradeço demais a participação de vocês e a gente se vê em breve em mais um conteúdo aqui no canal. Valeu, até mais!